Gostaria de cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui. Eu, evangelista Luiz, pastor Eusébio, e nós daremos continuidade nesse estudo tão maravilhoso, onde alguns irmãos têm falado sobre as cartas do apóstolo Paulo. E nesse dia a gente vai falar sobre a carta aos Filipenses, uma carta muito rica, ao qual tenho certeza que vai falar profundamente ao coração dos irmãos. Eu já quero falar para você aí, para você ir dando uma pesquisada no seu lar, como que Paulo chegou até essa cidade, como se iniciou a evangelização desses irmãos aqui em Filipenses. Eu gostaria, irmãos, de estar fazendo uma leitura inicial aqui, Luiz, nos primeiros versículos dessa carta tão rica, aonde Paulo ele se encontra aprisionado. Se a gente pegar aí os primeiros versículos, a gente vai ver que Paulo ele está sob a prisão. Eu gostaria que você pegasse também aí na sua casa a tua Bíblia e você pudesse acompanhar conosco. Eu vou ler alguns trechos, depois a gente vai dar uma pincelada aqui para ser um bate-papo bem descontraído, e eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai falar com você através das nossas vidas. Filipenses capítulo 1, a Bíblia diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, e a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, e tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E como tenho por justo sentir isto em vós todos, porque vos recomendo em meu coração, pois todos vós fostes participantes da graça, tanto nas minhas prisões como na defesa e confirmação do Evangelho. E porque Deus me é testemunha das saudades que eu tenho de vós todos, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E eu peço isso, que o vosso amor aumente mais, e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que proveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalos, algum até no dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Eu vou parar aqui no versículo 11, e depois a gente vai continuar explanando um pouco esses versículos. Da prisão, Paulo escreve aos irmãos de Filipenses. E é interessante que, quando ele começa a escrever essa carta, a gente percebe que ele faz um apelo emocionante. Ele faz um apelo encorajador para aqueles crentes serem unidos. O que dá para se perceber aqui, Luiz, nesse início aqui, é que Paulo, ele, ao escrever essa carta, ele demonstra um grande amor e ele demonstra um grande carinho para aqueles irmãos em Filipe. E é interessante que no estudo passado da carta aos Gálatas, o pastor Fernando falou, o presbítero Josmar também disse, que Paulo, quando ele escreve para a igreja de Gálatas, ele faz questão de afirmar o seu apostolado. Ele faz questão de afirmar a autoridade que ele tinha, né? Que foi Cristo que o chamou, que foi Cristo que o vocacionou ele, porque estava tendo algumas pessoas que achavam que ele era um falso profeta. Aqui é diferente. Paulo ele não escreve aos seus amigos em Filipos a sua posição de profeta, a sua posição de apóstolo. Você não vê ele falando isso, eu, apóstolo de Jesus Cristo. Mas ele fala da sua posição ao lado deles. Glória a Deus. Ele fala aqui, ó, nós estamos juntos nessa peleja, é por isso que eu estou escrevendo para vocês. É por isso que eu estou falando para vocês, nós estamos juntos no serviço do Senhor. E as suas palavras eram para todos os santos em Cristo Jesus. Ele direcionou aquela carta para todos. E ele, interessante, é que ele frisava a importância daquele povo deles manterem a união. Eles se manterem unidos para quê? Para eles recepcionarem a palavra de Deus.
E aí, ele pega e fala ainda nesses versículos agora com uma ênfase especial nos bispos e nos diáconos daquela congregação, cujo trabalho era o quê? Esses bispos e esses diáconos, eles tinham o papel de manter os irmãos unidos. Aqueles bispos, eles tinham o papel constante no serviço do Senhor. E aí Paulo então escreve direcionando, nós estamos juntos, eu estou escrevendo para vocês manterem a unidade. E eu peço para que os bispos da igreja, a liderança da igreja, os diáconos da igreja, mantenham o povo unido. E aí Paulo, ele deseja a graça e a paz de Deus. Ele fala, eu vos desejo a paz, eu vos desejo a graça. Onde essas coisas abundam, a unidade e constância também abundarão. Ou seja, aonde tem a paz de Deus, aonde tem a graça de Deus, a união ela vai prevalecer. Amém. O que você acha disso, evangelista Luiz, desses primeiros versículos? Você tem alguma coisa para acrescentar para a gente? Aí pode pegar aí do 1 ou 2 para a gente... Isso saudação. Mostra, né, a realidade de o que um povo unido pode fazer. E que devemos focar, gastar energia nesse propósito. Porque a união desse povo vai levar o quê? A cooperação uns para com os outros. Um fortalecendo os outros. Como ele fala aqui, ele disse, eu lembro de vocês, eu oro, eu dou graça, eu quero paz para vocês, porque eles estando bem, eles podem interceder uns pelos outros e fortalecer cada vez mais, né, o evangelho em Cristo Jesus. E ele se fortalecendo também, né? É verdade. E ele se fortalecendo, porque ele vai receber oração, vai ter um apoio a cooperadores do lado de Deus. Amém. Glória a Deus. Meu querido aluno, né, que é bacana também, e é importante uma observação, que todas as cartas começam com uma saudação. E é primordial a saudação. É uma forma respeitosa, você se apresentar. E isso, trazendo para os nossos dias de hoje, muitas vezes falta entendimento para nós que somos cristãos. Que muitas vezes a gente deixa de cumprimentar um irmão, saudar um irmão, e você não sabe a noção, a bênção que você está perdendo. E aqui Paulo já começa abençoando, já abrindo as portas do céu com uma saudação. Rasga tudo. E essa carta de Filipenses, ela é conhecida como a carta da alegria. Ele está preso na prisão lá em Roma, né? Olha, irmão, se coloque no lugar, você preso, e não era fácil. Imagine, tente imaginar essa prisão, e sendo humilhado muitas vezes, né, caluniado, difamado, e aí vai, por aí vai. Mas ele estava guardado pelo Espírito Santo de Deus, né? E essa carta de alegria, ela tem 4 aspectos, que seria no sofrimento, mas mesmo no sofrimento ele está alegre, ele tem prazer de escrever para os irmãos. Também tem a alegria de servir, na servidão, de ser servo, e também no aspecto de crer em Cristo. Ele está com essa alegria e está maravilhado com o testemunho dos irmãos nessa igreja, porque ele sabia quem foi os irmãos antes de conhecer a Cristo, e agora recebendo na prisão testemunho desses irmãos. Está compreendendo, irmão? A fé deste homem como aumenta. Ele fala, pode chicotear, pode coisar agora, que eu estou vendo que vidas estão aceitando a Cristo. E também outro aspecto, só para me encerrar minha parte, que é a alegria de doar, ofertar. A gente pode orar, a gente pode estar junto fazendo a obra, e fazer a obra tem várias coisas, inúmeras coisas que você pode fazer a obra. A gente muitas vezes se limita a querer ficar só em cima do altar. É bênção, tremendo, mas você pode ser mais abençoado sentado ali e ofertando. Muitas vezes a casa do Senhor, Deus não precisa do seu dinheiro, mas a casa do Senhor precisa, não é mesmo? E Paulo aqui, ele foi agraciado, porque mesmo na prisão, os irmãos juntaram oferta e mandavam para a obra continuar. E ele ficou maravilhado. Então, da minha parte, eu queria ajudar e compartilhar com os amados esse aspecto aí da carta. É interessante que o Luiz falou da saudação, né? Que Paulo ele já começa rasgando o céu. O pastor Eusébio falou da alegria. É verdade. E aí, então, a gente deu essa introdução quando Paulo ele faz essa saudação, né? Que é no versículo 1, no versículo 2. Quando a gente pula para o versículo 3,
tem algo muito interessante aqui, pastor Eusébio. O senhor falou da alegria aqui, mas Paulo ele pega, ele dá graças a Deus, né? Olha, dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vós. A lembrança, ela tem dois aspectos. Aleluia. Ou você tem uma lembrança boa das pessoas, ou você tem uma lembrança ruim. Correto? Correto. Paulo ele dá graças a Deus quando lembra desse povo. A alegria no coração contagia a vida de Paulo. E aí ele pega e fala assim aqui: todas as vezes que eu me lembro de vocês, eu faço com alegria. E aí o que ele faz? Ele começa a orar. Ele fala: eu faço com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Isso é muito rico. Não é numa oração que chega um bilhetinho quando você está dirigindo um culto, alguém vou pedir oração por irmão Demétrio. Não. Paulo ele fala assim: ó, eu lembro de vocês com alegria. E em todas as minhas súplicas, eu faço com alegria. Eu intercedo por vocês. É algo interessante que a gente tem que trazer para a nossa vida hoje, né? Quando a gente lembrar dos nossos irmãos. Também, né, pastor Marcos, nesse raciocínio e nessa coisa maravilhosa que o Espírito Santo está usando do Senhor para falar, ele fala: pela vossa cooperação no Evangelho, em tudo, desde o primeiro dia. Imagina o primeiro, lembrando agora, o primeiro dia que ele chegou lá. Que depois vai cair, irmãos, lembra a pergunta que o pastor fez para os amados. Vocês já estão com a resposta na ponta do dedo, né? Que elas vão estar comentando. Aí o pastor Marcos vai dar a resposta, mas por aqui você já vai compreendendo, tentando se colocar no lugar aqui de Paulo, imaginando primeiro, ele já voltando às memórias dele, primeiro dia chegando lá, as pessoas não eram convertidas, cheia de tradicionalismo, religiosidade, olha, divindade para todo lado. Servindo a um sistema romano. Que até hoje muitas pessoas servem. Isso, é isso aí. É isso aí mesmo. Imagine. Então é maravilhoso, né? Então, irmãos, o que eu quero dizer é que Paulo, ele sempre é agradecido por tudo o que ele tem recebido de Deus. E ele vê os irmãos em Filipe como uma dádiva de Deus. Ele olha, aquilo lá é uma bênção para mim. Deus deu aquelas pessoas para mim. Fala, isso é uma dádiva, são irmãos que Deus me deu, porque ajudaram desde o início, né, do serviço, da evangelização. O que acontece? Ele tem saudade deles na terna misericórdia de Jesus. É muito mais profundo do que a gente pensa. Mas ao invés de ele orar pelo próprio desejo dele, e o que ele faz, Luiz? Ele faz oração para o crescimento espiritual daquele povo, para que eles cresçam espiritualmente. Porque se eles crescessem espiritualmente, eles iam crescer em amor, eles iriam crescer em conhecimento e eles iam crescer em discernimento. Isso. Paulo sabe que ele terá a oportunidade de os ver de novo. Mas sabe quando? Paulo aqui ele acha que ele vai morrer, porque ele está preso. E a oração que ele faz, que ele fala assim, ó, eu quero que vocês cresçam nas minhas orações, eu estou pedindo para vocês que vocês cresçam em amor, que vocês cresçam em conhecimento, que vocês cresçam na evangelização, porque pode ser que eu na carne eu não tenha mais oportunidade de estar com vocês, mas na eternidade, se vocês fizerem o que eu fazer, eu tenho certeza que eu vou vos ver, e eu vou vos abraçar de novo. O que ele queria trazer então? Um crescimento frutífero na vida dos irmãos. Se você pegar do versículo 3 até o 11, Paulo ele vai falar. Paulo ele sabe que terá a oportunidade de ver eles de novo após essa vida, que é mais importante do que ver na vida aqui na terra, que seria o quê? Na eternidade. O desejo dele é que Deus seja glorificado pelo crescimento frutífero dos irmãos em Filipe. Muito lindo. E ele fala a respeito de aquele que começou a boa obra, né? Ele vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, ele está dizendo, ó, eu fiz a minha parte apresentando o Evangelho para vocês, mas eu estou longe, eu posso até morrer, como o senhor falou muito bem. Eu posso até morrer aqui, porém, vocês não estão sozinhos, porque quem começou a boa obra não foi eu. Eu fui usado, porém... Um instrumento usado por Deus, porém, aquele que começou a boa obra. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, eu fui apenas não vou dizer nenhum instrumento naquele, foi apenas um canal ali que passou e deixou a palavra. Mas aquele que começou foi Deus. Foi Deus, sempre Deus. Sempre Deus. Sempre Deus. Apontando para Deus.
Ele aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E continuando, o versículo 7 diz: como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração. O que é reter? Guardar. Proteger. Eu retenho no meu coração, eu tenho vocês no meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tendo, nas minhas prisões, tanto nas minhas prisões como na minha defesa. Ou seja, o povo defendia Paulo, mesmo sendo preso. Ou seja, como defendia? Através do Evangelho. Está falando na confirmação, mostrando que ele realmente, não, aquele homem está preso, mas através dele eu sou uma nova criatura. Aquele homem está preso, mas ele está preso porque ele pregou um evangelho para nós, para nos moldar. Então vamos confirmar que aquilo que ele falou é real, é verdadeiro. Então isso é muito, muito interessante também. E também, só para compartilhar com os amados também, uma outra questão é a convicção da salvação deste homem, né? Porque ele cria que poderia ser liberto da prisão. Mas também, se não fosse, né, ele estaria ali satisfeito por saber que ele ia para a glória com o Senhor. E hoje, a gente trazendo para os nossos dias, e muitas vezes o pânico, o medo que as pessoas estão do coronavírus, da situação que nós estamos vivendo, se nós tivermos um pouquinho só da convicção da salvação de Paulo, nós passaremos dando glória para esse momento. Então, cabe uma reflexão para cada irmão nos seus lares, né, em cima desse estudo que nós estamos fazendo, também para buscar essa convicção da sua salvação. Amém, amém. É glorioso isso, né, Luiz? Glorioso. É glorioso, né, quando ele vai falando. E para finalizar esse trechinho aqui até o versículo 11, onde a gente leu no início, ele ainda, depois de falar tudo isso, que guarda no coração, que ele ainda é testemunho, mesmo estando preso e as pessoas estão sendo libertas, ele testifica ainda mais de Cristo. Olha, eu não estou falando isso da boca para fora. E daí no versículo 8 ele fala: porque Deus me é testemunha. Amém. Deus me é testemunha. Ele fala: das saudades que eu tenho de todos vós e da entranhável afeição de Jesus Cristo, e peço que o vosso amor aumente, né? E mais o que? Em ciência e em todo conhecimento. Se eles crescessem nisso, ele teria certeza que ele veria os irmãos de novo. Amor, ciência e conhecimento. Três pontos que essenciais. No início dessa carta ele foca para os irmãos: amor, ciência, conhecimento e unidade. Unidade. Só que a unidade ela vem quando você deixa a manifestação do amor agir dentro de você. O amor vai apontar para isso. O amor já vai apontar para todas as outras diretrizes, na verdade. Vamos lá para o versículo 12 até o versículo 18. Ele continua dizendo agora: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas o que importa? Contudo, que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou com verdade, nisso me regozijo e me regozijarei ainda. Glória a Deus. Olha que interessante, Luiz. Eu vejo Paulo, eu acho que é o maior evangelista depois de Jesus. Depois de Jesus, Paulo é o maior evangelista. O que eu vejo aqui? Paulo ele não perde a oportunidade. Ele não perde a oportunidade de pregar Cristo. Mesmo na cadeia, ele estava pregando aos perdidos. Amém. Outros também estavam pregando, que ele está falando aqui. E alguns dos irmãos ficaram animados pelo exemplo de Paulo na prisão.
E isso fez com que esses irmãos se esforçavam para pregar mais ainda fora da prisão. Ou seja, a prisão de Paulo estava motivando, estava gerando algo na vida daquelas pessoas, para eles, cada vez mais, eles enfincarem a bandeira do Evangelho e prosseguir com aquilo que Paulo tinha ensinado. Só que, por outro lado, irmãos, tinha outros também que estavam pregando lá. E uns pregavam denegrindo a imagem de Paulo, falando mal de Paulo. Porque a gente tem que entender que pensamento não é Bíblia. Isso. Pensamento é pensamento. Luiz, nós podemos servir o mesmo Deus, mas eu posso ter uma linha de pensamento e você pode ter outra. Só que dentro da palavra, baseado na palavra de Deus, nós temos que chegar num comum acordo. E aí Paulo, ele pega e ele não demonstrou ali nenhum falso caráter daquelas atitudes erradas daquelas pessoas. Ele não sentiu inveja deles e nem como que eles estavam pregando. Antes ele louvou o Senhor. Por quê? Porque Cristo estava sendo pregado. Amém. Ou seja, o poder da salvação está na palavra de Deus. Aqueles que procuram a salvação, eles vão ouvir a palavra e vão seguir a verdade, ao invés de seguir homens, ao invés de seguir pessoas. Glória a Deus. O interessante aqui é que as pessoas não estavam seguindo um homem chamado Paulo, mas estavam seguindo um homem chamado Paulo, que foi liberto por Jesus Cristo e que anunciava Jesus Cristo como Salvador. Muito forte. Interessante é que Paulo está trazendo aqui qual a motivação de pregar o Evangelho. Ele mostrava em si próprio que a motivação dele era glorificar ao Jesus, que todo aquilo que ele fizesse viesse trazer, né, uma mudança para as pessoas que ouviam o Evangelho real. Porém, existiam pessoas que, eu estava lendo em outra tradução, que estava dizendo que eles pregavam por vanglória. Ou seja, a motivação de algumas pessoas, né, isso aponta para isso, no tempo de hoje, eles pregam para ser o quê? Aplaudidos, ter muita curtida no Facebook. Eles pregam por motivações erradas. Porém, se o Evangelho está sendo o Evangelho de Cristo, ele vai pagar o preço, correto? As pessoas vão servir a Deus. Porém, as pessoas serão alcançadas pelo Evangelho. Ou seja, o ponto principal, e isso é lindo, olha a frase. Eu amo frases. O ponto principal é o quê? Não é o mensageiro, e sim a mensagem? Exatamente. Então vamos focar na mensagem, não no mensageiro. Amém, meu querido, é verdade. E bem que o Luiz tocou um ponto crucial, que esse contexto aqui que o pastor Marcos abordou muito bem, né? Trazendo de uma forma que é fácil para a gente entender. Creio que os alunos aí estão compreendendo. Se não tinham entendimento dessa passagem, agora estão tendo um melhor entendimento. Por isso que Paulo até incentiva os irmãos filipenses para buscar ciência, conhecimento, entendimento. Como que você vai servir a Deus se você não compreende o que Deus está falando contigo? Não é verdade? Então, através de um estudo como este, tantos outros que tem aí disponível, oportunidade não falta. E se faltar, você cria a sua, tá certo? Mas, meu querido, trazendo esse contexto de hoje, nossos dias, não é diferente que Paulo vivia ali. Nós também pregamos, não somos melhores que ninguém, muitas vezes nós erramos também, né? E Paulo também, só que ele não perdia tempo, ficar combatendo e ficar da mesma forma que os outros estavam fazendo, ele continuar fazendo, que muitas vezes nós fazemos, nós perdemos tempo. Talvez a gente vai lá no Facebook, na rede social, e alguém coloca uma frase lá, né, como o Luiz falou a frase, e a gente vai lá e quer colocar outra para combater aquilo. Você está perdendo tempo. Quem vai convencer do juízo e do pecado é o Espírito Santo. Exatamente. Então deixe com Deus. A sua parte é você levar a verdade. E há uma coisa que eu estou muito preocupado nos últimos dias, porque a gente está sendo orientado muitas vezes para a gente não falar certos temas com medo de criar uma polêmica. Viu? Só vai gerar polêmica se for verdade. O pecador odeia ouvir a verdade, mas tem que ouvir. Porque é assim que ele vai confrontar o seu pecado e vai se libertar. Se a gente ficar só pregando o que ele quer ouvir, massageando o ego, ninguém vai se converter. E Paulo sabia muito bem disso, e aqui ele não reclama do que ele está passando, pelo contrário, ele fala: eu dou glória a Deus porque o nome do Senhor está sendo exaltado, está sendo glorificado. Estão ministrando, estão pregando, mas as pessoas estão sendo alcançadas. Amém?
Amém, amém. Vamos tá dando continuidade aqui, que o nosso tempo ele é curto. Ó. No versículo 19, Paulo diz assim, ó, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro no Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que nada serei confundido, antes, com toda a confiança em Cristo, será tanto agora como para sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei, e então o que devo escolher. Mas de ambos os lados eu estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus e pela minha nova ida até vós. Paulo ele só conhece duas opções: viver como Cristo viveu ou morrer como Cristo morreu. Isso aí é forte. Meu Deus. Essa é a chave para entender a atitude de Paulo, porque ele vive como Cristo viveu, Luiz, e ele não se envergonha de estar preso. Ele sabe que será provado justo no dia do Senhor, e assim como Cristo foi provado justo pela ressurreição, uma vez que ele vive com Cristo, ele sabe a morte será para ganhar a recompensa eterna. Portanto, o desejo sincero dele aqui nos versículos é que Cristo ele seja magnificado no seu corpo e que sua vida encoraje os irmãos em Filipos. Então o que acontece aqui? Ó? No versículo, acho que no 23 ou no 22, Paulo está falando assim, ó, se eu viver na carne e me der fruto da obra, eu não sei então o que escolher, porque ele fala assim, a minha vontade é que Cristo me leve, porque se Cristo me levar, eu sei para onde eu vou. E é interessante que ele fala assim, mas eu me encontro em aperto, irmãos, porque se for da minha vontade, eu quero ir para o céu, mas eu sei que não é, então eu vou escolher ficar na carne, para que eu tenha mais uma oportunidade de estar junto com vocês e o nome do Senhor ser glorificado. Glória a Deus. É interessante isso, porque ele está dizendo, ó, como ele falou, queria morrer, porém ainda tem muito o que fazer. Em outras palavras, eu tenho muito o que fazer ainda, eu tenho muito que ajudar pessoas através da minha vida aqui. Então eu estou em aperto, em escolha. Mas agora, o que eu devo escolher? Então melhor é viver a vontade do Senhor, enquanto estivermos aqui, que nós possamos levar o evangelho real e verdadeiro. Mas se Ele nos levar, estaremos com Cristo. Ou seja, ele abriu mão da sua própria vontade, né? Mesmo sabendo que ele ia morar com Cristo, mas ele fala, mas por amor a vocês. Por amor a vocês. Então ele está tudo aquilo que ele pede para eles, ele está demonstrando em atitude, está demonstrando em amor. Pastor Marcos e alunos, o evangelista Luiz, também muitos podem até questionar e falar, viu, então Paulo nesse momento estava com espírito de suicida, desejando a morte, né? Não. Mas se você compreendeu o que está sendo dito, ensinado, meu querido, é o oposto. Paulo tinha a convicção da sua salvação, sabia que estava servindo, tinha uma vida de propósito. O propósito dele era servir, alcançar vidas, edificar essas vidas ao Senhor. E até, só que ele mostrou a parte carnal, a parte do ser humano, que é falha. Mas na alegria, que a gente já falou, dentro de toda circunstância, ele tinha a alegria de servir ao Senhor e sabia da certeza de, se morresse, ia estar nos braços do Senhor. Você tem essa certeza? Ninguém está falando aqui para você desejar a sua morte. Você tem que desejar a sua eternidade. É que Paulo desejava, o coração dele acendia isso. E aí ele fala, né? Eu sou servo, estou aqui para servir. Então o mais necessário nesse momento, que Deus está mostrando para mim, é que eu fique com vocês. Exatamente. Porque eu estou servindo de testemunho, estou servindo de edificação para a sua vida. Irmãos, Deus abençoe vocês. Não perca a próxima aula. Nós vamos abordar aqui, continuar o 2º capítulo de Filipenses. Eu creio que vai ser rico para a sua vida. Amém? Deus abençoe.
Deus abençoe. Amém. Glória a Deus.